Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no América Cast mais uma vez e eu sou o Felipe Machado e estou aqui apresentando o programa para vocês. Desde já, eu aqui com ele, Olá, como tá? Fabiano E aí, Frois. tudo bem? Bom demais, Fabiano. Mais e um você? episódio, Bom demais, graças a Deus. Vamos lá. E a gente queria dar um feliz ano novo pra Pra galera. todo mundo aí, um Feliz feliz ano novo aí, 2023 2023, que tá começando agora, é o primeiro episódio do ano. Exatamente. A gente teve aí o prazer de lançar 2 episódios aí antes do... Em 2022, em né? 2022, antes do fim do ano passado. E estamos aí começando esse ano com chave de ouro. Chave de ouro, Chave vamos de lá. ouro. E nós temos aqui hoje também um convidado muito especial, que é o Alexandre Valim. Aí, boa noite. E aí, boa noite, tudo Boa bem com noite, você? Alexandre. Tudo bom? Tudo Seja bom. bem-vindo, viu? Muito obrigado. Ele vai estar trazendo aí uma história muito legal aí da vinda dele aqui para os Estados Unidos. Hoje ele é um entusiasta aí também em armamentos. Ele vai falar um pouquinho isso pra gente também, durante o percorrer aí. E a gente tá aqui também com as coxinhas do Fabiano, do Brasa. Do Brasa aí hoje. Do Brasa, do Fabiano, Muito do à Brasa. vontade aí. Tá muito bom mesmo. Tá muito bom. E tá uma delícia, viu, gente? Vamos lá. Sempre aí puxando o saco pro Fabiano, porque ele Puxando merece. a sardinha, não é né? enchendo a sardinha, não é nem puxando o saco. Porque quando a gente puxa o saco é porque, tipo assim, vou fazer uma média. Não, mas o negócio é bom demais, gente. Que bom. É isso aí. Vambora. Então, Alexandre Valim, Isso mesmo. fala aí um pouquinho pra gente quem é o Alexandre Valim, Bom, como que era o Alexandre Valim antes de vir aqui para os Estados Unidos, como que foi, né, a vinda e a história aqui quando você chegou aqui. Bom, eu cheguei aqui muito novo, né? Vim pra cá com 21 anos. Então, isso ainda na década de 90, né? Eu tava em Goiânia e trabalhava com meus pais no business que eles tinham lá e eu... Era um business de quê? De livros. De livros? É. Que legal. Tipo Então, uma biblioteca? Não, é livraria mesmo. Livraria, Então, bacana. eu era vendedor de livros, então eu modéstia à parte, eu consigo vender muita coisa. Você consegue Legal. empurrar livro nos outros, então você tem que ser um bom vendedor. E eu, assim, desde o final ali da década de 80, né, eu já tinha uma admiração muito grande aqui pelos Estados Unidos. Bacana. Então, foi crescendo aquele sonho de final de adolescência, você vai se amadurecendo um pouco mais e tal, e eu resolvi vir para cá, aí por volta de 88 por aí. 88. Então eu decidi que talvez eu ia vir para cá para terminar meus estudos aqui, terminar a fazer high school aqui. Legal. E tal. Nessa época você não tinha nem terminado o high school. Não, eu ainda estava fazendo. Rapaz. Eu acho que eu estava fazendo o primeiro. Já tava segundo novo ano, demais, segundo já ano. decidiu. ir pro Aí país. Caramba. eu conheci uma senhora que vinha no ônibus comigo e ela tinha. Ela trabalhava no Rotary Club, no Rotary, né? Aham. E sempre falava comigo a questão de intercâmbio e tal. E aquele sonho ficou, né, na minha cabeça. E eu não consegui vir através disso. E o tempo foi passando, né? 6 anos depois, né? Aí em 94, tinha um grande amigo meu que ele... na época, então, a namorada dele veio para cá primeiro e depois ele veio também, né? E quando ele ainda estava aqui, o visto dele ainda estava em dia, ele voltou para Goiânia e me ajudou, né, a conseguir meu Preparar visto e tal, né? os documentos. E eu vim. Bacana. E fiquei aí, fui ficando e naquela época eles diziam, né, que Atlanta tinha mais ou menos 3.000, 3.500 brasileiros, né? Ok. Então era uma população assim bem... Hoje nós estamos falando de 175 mil, aproximadamente. Olha É a esse diferença. A última vez que eu consultei o consulado era 175 mil antes da pandemia. Então, naquela muita época nem gente. consulado tinha aqui, mano. Acho que até 2001 eu ainda tive que ir em Miami para renovar passaporte, Uhum. né? Então, assim, naquela época, né, eu cheguei e não falava o idioma, né? Então, você não tinha opção. Antigamente, você chegava aqui,
Você não tinha opção. Ou você falava inglês, ou você morria de fome. Meu Deus. Então, eu fui trabalhar numa pizzaria de uns indianos, É Ó. mesmo? certo? Tinha alguns brasileiros que trabalhavam lá, mas não eram muitos, né? E o tempo foi passando, mano. O tempo aqui passa tudo muito rápido, né? Uhum. Então, a hora que vê, você já tá falando inglês, você já tá tirando ordem no telefone, Que você legal. já tá se virando e... Enfim, a vida anda, né? Sim, sim. Bem bacana. E o tempo passa, né? Você... Então foi aprendendo o inglês ali na marra. Na marra. Na marra. Eu tinha um amigo meu que trabalhava na mesma pizzaria e a gente dividia apartamento, né? E ele já chegou aqui cidadão americano, certo? Porque é outro a tipo mãe de dele, realidade, né, era americana, missionária, casou, né, com um brasileiro e ele nasceu no Brasil, mas foi registrado. Enfim, quando ele chegou aqui, ele já falava o inglês relativamente bem, né? Uhum. Porque ele tinha morado aqui em outras ocasiões, desde criança, e conseguiu, né, aprender o inglês fluente. E a gente foi para uma escola, É. certo? E essa escola era pública e grátis, Bacana. do governo, né? Para você ir lá e ter a chance de aprender inglês. Aprender Mas inglês. é aquele lance, você chega numa escola para aprender inglês, você vai para lá igual as crianças. Aí você entende por que as crianças chegam aqui, eles aprendem rápido. Porque você chega lá para aprender o inglês e não tem uma professora te ensinando em português, mano. Era isso Tudo que eu ia em inglês. perguntar. Não tinha ninguém, Certo. então, E que você não- entendia o português não, para e você poder não- explicar. E você não pode conversar fiado nem com o cara que tá do seu lado, porque era um chinês ou outro de cara, entendeu? Então, você... Você era obrigado a Obrigado. falar o inglês. Então, quando eu cheguei, Caramba. aí eu fui com esse amigo meu nessa escola e lá só tinham 8 níveis. Ele quis ir, certo? Entendi. Aí eu cheguei lá, fiz uma entrevistazinha básica, né, com a tiazinha americana lá, né, e ela me deu um questionário escrito e conversou comigo um pouco. Aí ela me avaliou, certo? Eu entrei no nível 3, de 1 a 8. Legal, já começou. Já ele não, esse amigo meu ele já foi pro 8. Sério. Mas ele já estava bem, Já né, tava. bem adiantado. Mano, eu fiquei nessa escola 3 semanas, brother. Não consegui ficar lá muito tempo. Porque Sério? o horário batia com meus horários de trabalhar, era praticamente que horário de escola normal. Uhum. Então eu não tinha condição Claro. de ficar indo na escola. Aí tá. 3 semanas lá eu soltei a peia, como diz o goiano, né? E exatamente um ano depois, eu voltei na mesma escola. Falei, quer saber? Eu tô com tempo agora sim, vou voltar para a escola. E fiz o mesmo teste com a mesma tiazinha e fui pro nível 8. Ó. Em um ano aqui. Mesmo fora da escola você conseguiu. Mesmo dar fora da escola, porque uma aperfeiçoada eu ali, né? tinha a segunda loja que eu trabalhei aqui, eu fui trabalhar nesse lugar e não tinha brasileiro. E não tinha também hispano algum. Pizza também. Pizza também. Então, era praticamente que obrigado a... E a maior dificuldade de entender isso aqui é o seguinte: 94, não tinha GPS, Não. não tinha telefone celular. Tinha, mas era tava remoto. começando, né? Eu já Tava tinha, mas era remoto, o custo era muito alto. Você não tinha um telefone? Não, eu fui ter o meu primeiro celular em 96. 96. É. Como é que você se locomovia aqui? Como é que De ainda carro. mais entregando pizza? Cara, Mas, cara, eu aqui com GPS eu me perco. pois você tem que saber, né? Você usava aqueles mapas, aqueles. Mano, sinceramente, a primeira pizzaria que eu trabalhei, nem mapa na parede tinha. sério. Certo? A segunda já era uma coisa mais organizada, tinha um mapa grande na parede, tinha um catálogo com o nome das ruas e você podia encontrar no quadriculado, você encontrava onde era a rua, e aí mesmo você fazia sua anotação no papel, mano. E quando você sai com 5, 6 pizzas? Nossa. Então você tem que fazer seu roteiro, fazer uma atrás da outra e ir embora. Entendeu? Eu, com o tempo foi passando, eu fiquei, acho que 2 anos e meio nessa segunda pizzaria. E era ali
na Jimmy Carter, em Norcross. Aham. Quase. Norcross. Ok. Entre a Singleton e a. Eu ia perguntar se era em Atlanta mesmo. Entre a, eu tô Então esse tempo todo aqui. Era uma cidade um pouquinho menor. Na talvez. verdade, é pregado, tudo pregado aqui, né? Mas brasileiro. Uma cidade muito movimentada. Realmente, hoje em dia tem muita gente lá, mas naquela época você não Não era tanta gente. era tanto brasileiro, mas gente tinha. Mas já era grande como é hoje ou... Era grande como era, lá já era povoado. Eu acho Norcross a cidade mais povoada aqui da Geórgia. Mano, pra mim. Norcross, Em termos de gente, de movimentação de gente. Norcross, muito assim, mexicano, tem muito muita gente mexicano. Sempre chegando. teve. Quando chega lá. Colombiano chega lá, Norcross mexicano sempre foi chega lá. assim. Pessoal quando hispano vai pra lá, então? Quando eu Eles chegam lá. cheguei já tinha uma população hispana, né? Norcross, Tucker. Latina, já muito grande, mas maior do que ela eram os chineses e coreanos. Exatamente. Então, nessa. Tá uma brincadeira, né? Tinha um condomínio que a gente ia entregar pizza lá. Esse condomínio ele é numa rua de acesso da 85. Uhum. Eu não lembro o nome. Esses condomínios de apartamento de aluguel, eles mudam de muito nome. Mas esse aí, ele era sólido. Chinês e coreano. Só. E, mano, você não via um cachorro ou um gato andando na... Por que será, hein? Não sei, tinha pizza. Mas voltando, não tinha. Então você tinha que anotar, certo? Você tinha que anotar o endereço. Pô, você vai aqui, você vai até a rua tal, uma principal que você marca, né? E você vira 2 à direita, 2 à esquerda, vai reto, vira aqui, Era vira ali. desse jeito, então. E acabava aprendendo até mais, né? Mano, Porque com o GPS vocês acostumam. Não, e justamente, aprende o você nome fica ainda das preguiçoso. ruas, né? Hoje em dia, a gente tá tão safado É verdade. que você chega no Você lugar, não na hora que grava você vai nada. embora, Você você não tô sabe com nem a rua, preguiça, você vou sabe. colocar aqui como é que eu vou embora pra casa, mano. Então, o GPS, do mesmo jeito, eu acho que do mesmo jeito que ele ajuda, ele te tapa a sua mente. É igual calculadora. verdade. Se É você verdade. acostumar a fazer conta de cabeça... Você não para de. Hoje eu ainda ando muito aqui. Eu ando bem em Atlanta sem GPS. Eu ando bem em Birmingham, no Alabama, sem Legal. GPS. Eu ando em Tampa sem GPS. Mas Ah, 3 estados aí já. Por causa disso. Porque Jacksonville também ando. Boa parte de Jacksonville eu É. conheço. Ando lá sem GPS. Legal. Então, Você sabe o nome das ruas, tudo? não sei o nome das ruas. Eu sei andar. Entendi. Sabe entendeu? chegar no Eu lugar. sei chegar no lugar. Não me perco. Você pede um ponto de referência Aham, ali. e vou. Ah, é perto daquele Aham. Walmart. Assim, Legal. Mano, só pra você ter uma referência aqui de como as coisas estavam mais ou menos quando eu cheguei aqui, a 400, por exemplo, depois da saída 10, eram 2 pistas de cada lado só. Que? Era mato. Caramba. É. Eu fui com um amigo na saída 11 para comprar uma peça de carro. Aí você saía na saída 11, virava à esquerda. Aí você ia mais ou menos até... Mais ou menos não, exatamente ali onde tem o Home Depot. O Home Depot não, o Walmart hoje. E ali você virava à direita. Mano, aquilo tudo era Mato. pine. Fazenda, Fazenda, sítio. mano. E aí você andamos. O único prédio... Esse prédio ainda existe lá até hoje. Mas era um ferro velho de Honda, Acura e BMW. E nós fomos lá para comprar umas balanças de um carro dele que estava estourado. E acabamos comprando um carro inteiro. Eita. Certo? Mas naquela época, mano, não tinha nada. Quando eu cheguei aqui, né, já do meio pro final de 94, eu passei o Natal de 94, que é óbvio. O North Point Mall não estava terminado ainda. Caramba. Imagina Beaufort, aquela região de Dácula ali, nem nada. existia. Não. Ali eu trabalhei em Dacula, trabalhei ali, acho que em 2000, ali É isso mesmo. Lawrenceville, E o Lake Lanier? Não é que ali desde que eu cheguei aqui, ele tá lá, cheio, Sério? né? Porque mas ele foi feito, né? Foi feito, é Mas man-made, né? 67. Isso que eu ia... tem muitos anos. Tem mas muitos anos. não tinha tanta casa igual ali em Não volta. tanto, não, mas sempre, desde que eu cheguei aqui, eu sempre escutei, porque eu trabalhei ali numa outra loja ali na Bilford Dam com a Peachtree Industrial. Eu lembro de muita população local ali contando, diz que ali muitas casas foram inundadas, subdivisions inteiro.
Tem até um filme, uma história de... Que tem coisa lá no fundo. Tem coisa lá no fundo. Eu já ouvi Tem gente falar, que fala que é muito pensando perigoso você pular de barco no Lake Lanier, porque às vezes tem a ponta de alguma coisa. a ponta de um poste ou a ponta de uma casa. Que loucura, Você né? nunca Ontem, sabe. inclusive, eu tava olhando, tem um pessoal que faz o mergulho nessas ruínas. Certo? Você Mas lá a paga pra água você é tão fazer um escura. ruína. Não, mas você consegue ver. É mesmo? É. Eu sei que, assim... É falando barrenta. aqui, A água, o fundo é barrenta, mas você barrenta. consegue tem muita... enxergar. Todo ano morre alguém nesse Morre, lago. mas né, todo ano morre. É lugar, né? É lugar de Esse tipo lazer, de né? turismo é assim mesmo, o pessoal bebe. Eu cheguei aqui há 5 anos. Quando eu cheguei, eu fui morar em Beaufort. Aham. É impressionante como é que Beaufort, a 400 ali até na 15, 14 para 15 ainda tinha alguma coisa, mas para frente não tinha nada, nada. Em 3 anos o negócio deu uma... Encheu, né? É impressionante. Para fazer um comentário aqui, Manda. telefonia celular. É. Quando eu cheguei era muito caro, né? Não era todo mundo que conseguia ter. E quando eu consegui ter, ainda era caro, Uhum. certo? Então, até que ponto a telefonia celular aqui começou a ficar acessível para todo mundo? Porque Isso é interessante. precisava de quê? Você precisava ter um crédito muito bom para você ter um telefone celular. Ah, é? Ou você tinha... Então, principalmente para quem estava aqui ilegal, que não tinha número de Documento. social, então era complicado você abrir uma linha. Uhum. Então, ou você tinha que pagar muito caro no telefone pré-pago, ou então você não tinha, mano. Certo? Até que saiu o que está aí até hoje, né? Que é o Metro PCS. Quando a Metro PCS entrou no mercado, Pra mim, Metro PCS era coisa foi um game changer, mano. nova, cara. Porque É antiga, então. ele não é bem antigo. Eu acho que eles entraram aí mais ou menos 2000, 2001, se eu não me falho muito a Ok. memória, aqui no mercado, aqui na Geórgia. Mas era muito ruim o serviço. Mas eles entraram no mercado Com valor com mais um valor popularizando, né? muito Acessível. acessível. Você só tinha direito a ter eles só tinham um tipo de aparelho, né? Interessante. E era de chip já ou era aquele aparelho flipzinho Motorola? Não era flip não, mano. Era o que a gente chamava... Aquele Motorola? Não, Motorola. Era o coceirinha, mano. Era o Coceirinha. Não, Kyocera. Kyocera. Aham, a gente chamava de coceirinha. Então, só tinha um aparelho. Mas o que era a vantagem do coceirinha? Você pagava 35... Você tinha que comprar o aparelho, não lembro quanto que era. Sinceramente, isso aí me deu branco. Não sei se era 100, 200, 300 dólares, não lembro quanto era. Certo. Mas você pagava 30 ou 35 dólares por mês e podia falar até suas orelhas cair. É mesmo? Aqui dentro. Só que... E até então, todas as outras companhias de telefone, eles te cobravam por minuto. 1 minuto. Então, você tinha um pacote de minuto por mês e se estourasse, aí você pagava mais. E, Que ano que era isso aí? mano, isso aí foi desde quando eu peguei o meu primeiro, já era assim, certo? Em 96 eu tinha... 96. eu tinha, acho que Caramba, era... velho. Eu pagava uns 40, 45 e tinha aí 500 minutos, certo? E fim de semana, sábado e domingo, Liberado. era liberado. Aí, um tempo depois, eles adicionaram as noites. Depois das 10 horas, você podia falar à vontade. Das Legal. 10 às 6 da manhã. E depois eles puxaram isso para as 8. Certo? Mas Só quando, foi melhorando. mas quando a Metro entrou, a Metro não tinha restrição nenhuma. Mas tinha uma restrição. Você passava da saída 11 da 400, ele não falava mais, mano. Acabava sem. Acabava. Ele foi assim, eu acho que até... Se eu não me engano, até 2008, 2009, por aí. Se eu não me engano, posso estar enganado, né? Bacana. Mas aí a Metro veio se aprimorando e abrindo mais A rede, né? a rede, né? Para ter mais acesso. As antenas e tal. E senão- agora, hoje em dia, a Metro foi vendida pro T-Mobile, eles fazem parte do grupo T-Mobile, né? Do mesmo jeito que Agora... a Nextel foi vendida para Sprint. Patinho, não. Não, tinha no Brasil, né? Mas é No Sprint. México, né? Aqui era Sprint, não sei se... Sprint. Então, O Carlos Salim lá, o cara lá. mas do assim, a telefonia celular aqui também foi uma Foi uma ajuda muito grande Foi uma para os ajuda- brasileiros, para vocês, principalmente. E aquele lance também, né? Quando você ia entregar, principalmente quando eu comecei a entregar pizza, não tinha telefone celular. Então, se você errou,
Ou se o cara escreveu o número errado... Você tinha que voltar lá na pizzaria. Ah, não, mano, eu parava no orelhão. Ah, tá. Então você tinha que ter umas moedinhas de 25. E aí que tá, se você no ticket da caixa da pizza tinha o telefone do cliente, se você liga pro cliente, e aí o cliente atendeu o número errado, você já perdeu 25 centavos. Então você liga na loja, que aí manda o cara Fala ligar pra pro ele cliente, que aí você não perde. Legal. Cara. Mas era uma aventura, mano. Era um sufoco, né? Muita coisa, né? Mas acho que te fez crescer, né? Eu acho que... Mano, a gente... Crescer apanhando, né? Apanhou bastante, né? Mas aprendeu a andar na cidade, né, mano? Aham. Tem hora que o GPS fala assim, vira aqui. Eu viro não, mano. Tu tá ficando louco. Eu sei pra onde que eu tô indo. Legal, cara. Você tava falando do telefone aí, eu lembrei do 31 anos do Brasil. Você lembra disso? 31 anos da Oi. Eles lançaram os aparelhos. Cara, foi ali que mudou a história de celular no Brasil. Porque eles lançaram aquele aparelho 31 anos, que era o primeiro que tinha chip. Até então o número era no telefone. Aí veio aqueles Nokia, sei lá, 3310. E aí esse 31 anos era bacana pra caramba, porque você podia falar ilimitado no final de semana. E tipo, no Brasil nessa época não existia esse negócio tipo ilimitado. Não tinha nem essa opção. Aí você falava ilimitado desde sexta, sei lá que horas, final de semana, sábado e domingo. E tinha talvez, eu acho que depois de meia-noite, um negócio assim também. Então, assim, a galera ficava fazendo conferência. O cara que tinha 31 anos, coitado, a galera ligava, liga pra tal pessoa pra mim. E deixava o cara falando lá numa segunda linha. Eu lembro disso? Não, eu lembro disso não. Eu lembro do Brasil, disso também. Mas eu lembro do Brasil quando eles falavam que os 3 primeiros segundos não pagava. Você lembra? Oi, me liga. Oi, tô aqui. Eu lembro disso, 3 primeiros segundos, eu lembro disso, cara. Me liga aí. Outro lance, que quando eu cheguei aqui, o que existia mais do que o celular, que era mais popular, muito, muito mais popular do que o celular, era o pager. O pager. A gente vê muito nos filmes. Né? O pager era o bip. O bip. Você sabe de onde que ele foi inventado? Brasil. É um brasileiro que inventou o pager. Pois é. Que eles consideram como o pai do celular, né? Que é o início do celular. É um cara lá de Belo Mas Horizonte. aqui, você sabe como é que funcionava o pager? Você sabe como é que funcionava os pagers aqui da época? Eles eram um número de telefone. Que você tinha que ligar na central? Não, eles não tinham central. Você ligava pra ele registrava o número que ligou. Era o número de telefone, certo? Outro detalhe, quando eu cheguei aqui não tinha 404, 678 e 770. Era tudo... Eram só 7 dígitos. Ah, tá. Então você não precisava discar o código de área antes. Então você chegava e discava. Acho que isso aí começou depois de 96, 97. Era mais fácil de gravar os números, então. Então, o que era o pager? O pager era um número de telefone igual um número de telefone de celular. Então o que acontece? Isso aí gerava muito número. Então, por conta que existia muito número, foi que eles tiveram que criar mais outros 2 prefixos para Atlanta. Legal. O 770 veio primeiro, né? O original mesmo, se você for, qual que é o primeiro prefixo da Metro Atlanta, sempre foi 404. Quando eles lançaram o 770, era para ser o que era out of the perimeter, que era ser o que era para fora da 285. Então, quem tinha esse número 770 é porque uma das coisas que já dizia de cara que você morava fora do perímetro da 285. E aí, o que acontece? Que cada pager que era conectado, ele requeria um número de telefone. Como se fosse um telefone de casa. Certo? Então, acho que... E o custo era muito barato. Você pagava aí $60, $70 num aparelho e pagava $5 por mês de serviço. Nossa, bem barato. Então, o que acontece? Você pegava, vou ligar, vou chamar meu amigo aqui no pager dele. Você discava o número, aí não atende, ele só... Mandar mensagem. Ele só faz um pip. A hora que ele fazia o pip, você... olhava o número que estava lá. Você digitava o número de telefone que você quer que apareça no pager do cara. E aí você apertava o jogo da velha e eu mandava achei que era o número que você ligava que aparecia. Não, você tinha que bater o número. Você não comunicava com ele mensagem? Não era. Não. Só sabia que você queria falar com ele. Isso aí já era o two-way. Isso aí já é mais pro futuro, já é mais moderno. Aí você pegava o orelhão e ligava pra pessoa. Você podia chegar no orelhão, certo? Você tem um número Hoje você nem vê orelhão aqui mais. Tinha muito orelhão. Você pegava, você encostava no orelhão, você
o goiano tudo põe nome. Você bipava o cara. Você bipava Com o número cara do orelhão. com o número do orelhão. Ficava lá esperando Legal. o cara te ligar de volta, entendeu? Ah, interessante, porque eu pensava que era um número que você ligava. Não, você aí tinha que não- colocar o número. Melhor assim. Mas se eu quisesse, Melhor por assim. exemplo, se eu quisesse sacanear você, colocar o número dele, bipava você com o número dele, entendeu? Legal. Dá pra fazer uns E negocinhos. tinha outro detalhe, quando às vezes a pessoa colocava o número do telefone, aí depois do número de telefone, você tinha como você colocar alguns códigos para poder saber o que é. Se fosse emergência, o cara colocava o número de telefone e depois 911 na frente, quer dizer, Polícia, tá pegando. tá acontecendo alguma Tá coisa. acontecendo alguma coisa, é emergência, você precisa me ligar. Ou então, tipo assim, ó, não é muito importante, só queria te perguntar um negócio, ele colocava 411, 411. Quer dizer, ó, tô querendo que você me conta um... Cara, que legal. hein? Entendeu? Cheio dos Então, códigos. eram uns códigos pra você não Não ficar ansioso. não ficar ansioso demais, ou se fosse uma emergência mesmo, você tem que correr atrás e ligar. Então, Sim, daqui a sim. pouco eu ligo pra esse cara. Não, Mas assim, bacana. a gente fala que era a era do pager, foi mais ou menos assim, eu consegui pegar um pedaço dela aqui ainda, já no Bacana finalzinho. demais. Muito bom. Já entrando aqui um pouquinho na questão que a gente ia falar dos armamentos e tal, conta pra gente como é que você começou a se interessar por isso, se foi aqui, se foi no Brasil, conta pra gente Olha, um pouquinho assim, do seu interesse. E isso faz nas assim, armas, acho né? que cada um, assim, a gente cresce gostando de uma coisa ou de outra, né? Eu sempre tive interesse, né? Eu sempre gostei de ler sobre o assunto, desde de moleque, né? Eu já me interessava por revistas e na época no Brasil só lembro de ter 2 revistas, né? Quadrinhos, assim? Não, revista mesmo. de arma mesmo. Então eu sempre gostei, desde moleque, sempre me interessei. E aqui, né, com o tempo que eu fui ficando aqui, a gente não é assim que você chega na loja e vai comprando, né? Então, quando eu tive a oportunidade de ter aqui, né, eu já tinha um conhecimento mais ou menos sobre Já sabia um do que pouquinho. eu já sabia o que eu queria e, né, a diferença entre uma pistola de compacta ou uma subcompacta. Você já sabia isso? Eu já sabia a diferença entre um dos mitos, né, que o pessoal sempre fala, né, o 380 e o 9mm, qual que são A diferença dos... as diferenças dos dois. O outro mito também é o 38 e o 357. Uhum. Então, esse tipo de coisa, assim, seria a intercalação dos calibres, né? Então, Sim, eu sim, sempre sim. soube diferenciar todos eles, né? Que bacana. Então, mas é isso aí. Já sabia os tipos, Era um hobby que eu sempre tive e estava adormecido, os digamos tipos assim. de arma Quando para cada coisa. Quando você chega, porque quando eu cheguei foi uma das coisas, eu já tinha visto isso, a pessoa já tinha me falado, mas uma das coisas que eu mais assustei. Um dia que eu fui no Walmart, Supercenter, no Walmart, aqueles Walmarts 24 horas, eu cheguei passando assim, aí eu tava fazendo uma live com meu filho, mostrando pra ele as coisas e tal. Falou, mas peraí, tem arma aqui, Bernardo. Tem revólver pra comprar dentro do Walmart. Tem. Tem espingarda, tem espingarda, revólver. espingarda, né? espingarda. Tem Arma longa. Arma longa. Hoje em dia já não tem mais. Não. Não, Há 5 anos, quando eu ainda cheguei, existe nos Walmarts mais afastados. Aham. Né? Eu tava em Bilford. Aí tem. Mas Cara, eu assustei com antigamente nos Walmart aqui de dentro da cidade, ali na 41, perto da Windy Hill ali, sempre vendeu arma ali. Quer dizer, tinha antigamente, né? Vendia armas longas, né? Aham. Qualquer coisa de Acho que é mais pra caça, né? mais para caça, ou então até mesmo de defesa mesmo, dentro né? de Se casa. você souber, mas Nas fazendas, mas seriam que tem aquele lance de diferença do rifle e da cartucheira, né? No caso aqui é o escopeta, Então Eu não tive Sempre essa vem. curiosidade, mas se eu fosse lá eu conseguiria comprar? não. Não. Eles pedem alguma coisa, né? Eu não tinha social, não tinha nada. Eu tava Nada, lá como turista. eu não- Agora, eu não sei como é que era mais ou menos antigamente, mas uma das coisas que sempre exigiu é você estar legal no país. Para você comprar uma arma legalmente numa loja.
Certo. certo? Isso aí sempre foi, acredito que isso sempre foi exigido, né? O que acontece hoje, o que a gente está passando agora no momento, é aquele lance que a gente estava comentando um pouco antes aqui, Uhum. a dúvida que muita gente tem hoje, porque o pessoal fala assim, mas o governador passou uma lei aí agora... Que autoriza que você... quem chegar. Não autoriza quem chegar. O pessoal está falando o seguinte, isso aqui é o que a gente escuta. Principalmente, até mesmo a mídia da esquerda fala isso. Agora o governador passou uma lei aí e todo mundo pode andar armado. Não é bem assim. Então, acho que existe muita má... E o que seria essa lei exatamente? O que é a má informação? É que às vezes vai de boca em boca, o pessoal vai falando, não, pode, não pode. Hoje em dia precisa de porte de arma para andar armado no lugar público? Não e sim, certo? Por quê? Qual que foi a legislação que o governador fez? Ele simplesmente levantou a questão do porte de arma, mas você, para portar uma arma, você só pode portar a arma se você qualificar para tirar o porte de arma. Então, se você entrar no qualquer órgão governamental aqui do estado da Geórgia, ele vai te falar o que você precisa para você tirar um porte de arma, certo? E você poderia trazer essas informações? O que você precisa para você tirar um porte de arma? Você tem que ter 21 anos ou mais. Ou se você tem 18 anos de idade, você tem que ser membro de uma das forças militares e estar em active duty ainda, certo? Para você ter você poder portar uma arma. Porque quando a gente fala em portar uma arma, você não vai portar um rifle, certo? E outro lance, o que é considerado arma curta e arma longa? Apesar de ser bem complicada essa história aí, mas o que é uma arma curta? Qualquer coisa com menos de 16 polegadas. Se não me falha meu conhecimento 16 aqui. polegadas. Ou menos. Então, um AR-15, por exemplo, que tem menos de 16 polegadas. Aquele cano reduzido. De cano é considerado AR pistol. Então, é uma pistola. Uau. Então, ele é considerado como arma de mão. Legal. Então, você pode comprar. Não, aí você poderia no caso, ela, hoje né? em dia, pode portar uma AR-15? Pode. Se você quiser andar com ele no carro, como é que você carrega aquilo? É meio difícil, né? Uma coisa, como eu fiquei mais no interior, hoje eu moro mais central, era muito comum nos restaurantes, ainda vejo, mas não tanto como eu via lá em Beaufort, as pessoas andando com armas no restaurante. Anda, normal. Aqui nessa área aqui, a gente vê aqui no Home Depot aqui, a gente sempre vê um tiozinho andando com a 1911 exposta. Não aconselho ninguém a fazer isso, mas ele está no direito dele, né? Então, voltando na legislação, lá, o que você precisa para você ter uma arma? Para portar a arma, você tem que você ter 21 anos ou mais, ser 18 anos, e se você tem 18 anos, você tem que estar active duty em qualquer força militar, no caso seria o Army, qualquer Armed Force, né? Você tem que ser cidadão americano, ou residente, ou tá legal no país. Certo? Você não pode ter sido condenado por alguns tipos de crimes. Você não pode ter sido preso por porte de droga, ou estar envolvido com droga, você não pode ser usuário de nenhum tipo de droga, esse tipo de coisa. Isso aqui não sou eu que estou falando, isso aqui depois a gente vai deixar um link aí para vocês, né? Para quem está para entrar. A gente vai colocar aí o link abaixo para vocês verem. Então, o que acontece? O que o governador fez? Falou assim, se você quer andar armado, você não precisa ir lá tirar o porte de arma mais. Se você se encaixar nesses requerimentos aqui. Ele não levantou os requerimentos para você andar armado. Ele simplesmente levantou o fato de você não ter que ir lá tirar uma carteirinha mais. Que era também uma coisa simples também. Que é também uma coisa simples. Se você de lá tirar seu porte de arma, se você... já cumpre a única coisa que você vai ter que essas... gastar R$78,50, né? Mas se você já cumpre esses requisitos para você ter a arma... Você não precisa. Mas aí tá. Tem outros
tem outras duas coisas que entram aí também. É o seguinte, se você tem o porte de arma, é o Weapon Carry License, se você tem o Weapon Carry License, você entra numa loja de arma, e você compra o que você quiser e você leva ali na hora. Eles não vão fazer... Uma pesquisa. Não vão fazer um background check Ok. para te entregar, mas se você não tem o Weapon Carry License, aí eles vão ter que... Talvez você não vai levar a arma de lá no mesmo dia. Eles vão fazer um levantamento. Tem que fazer um background check. Uhum. E outro lance, que também é interessante, eu não sei se até que ponto o pessoal está informado sobre isso, é se você tem o Weapon Carry License, né, que no caso é o porte arma da Geórgia, você pode transitar por vários estados com a sua arma também. Desde que... Tem alguns mapas na internet que você pode entrar e ver quais são os estados que têm reciprocidade com o estado da Geórgia. Então, por exemplo, você vai para o Alabama, certo? Todo cidadão residente do Alabama pode transitar pela Geórgia livremente com a sua arma, porque a Geórgia e o Alabama... Eles têm uma... então, assim, todo estado que a Geórgia... Todo estado que permite o cidadão da Geórgia transitar armado lá, a Geórgia permite que ele ande armado aqui também. Então, por exemplo, existem vários estados que você não pode, certo? Eu sei, assim, de cabeça, só 3, né? Mas é Califórnia, Nova York e Illinois. Esses 3, e eu acho que o Washington também, não DC, mas o Washington também acho que não pode. Não pode ter porte de arma. A gente não pode, a gente que mora aqui na Geórgia não pode transitar com a arma lá. Não pode andar portando a arma lá. Aí tem a questão do trânsito. Transitar com a arma por um estado é uma coisa, você transitar com ela, portando ela na cintura é outra. Então, alguns estados, por exemplo, se eu estiver viajando no meu carro e eu estiver passando por Illinois, por exemplo, eu vou ter que pegar a minha arma E colocar dentro. colocar ela, tipo, um cofrinho, umas caixinhas, você entendeu? Desmuniciar ela, trancar ela ali dentro e a chave, tipo assim, ela não vai estar 100% acessível Entendi. para mim, mas também eles não podem te proibir de estar transportando, principalmente se você estiver passando por lá. Passando por lá. Você pode ter a arma, mas você não pode estar usando nem tá. Agora, eu tive no norte de Indiana, né, no começo do ano passado, e eu fui visitar algumas lojas de arma lá, né, que a gente tem a curiosidade, e teve um dia que eu troquei uma ideia com um tiozinho lá, que era um dos donos da loja, e falou, mano, porque onde eu tava, é praticamente que na divisa de Indiana com Illinois e Michigan. Mano, lá é frio demais. O que a gente passou aqui esses dias, lá é normal. Lá é normal. É praticamente calor. Que eu tava lá em março, tava aquela temperatura. Cara, Esse ano lá chegou a menos 50. Tava em março. Março lá tinha dia de eu amanhecer lá, amanhecer lá 12 graus, mano. 12 graus, pra você transformar para Celsius, é frio pra caramba. É uns menos 15, menos 15 ou menos 18 por aí. É o que chegou aqui. E então, lá tava menos 50. Mano, lá faz frio. E aí ele falou assim, que quando ele passa por Illinois, ele leva um rifle. Porque o rifle é arma longa. Aí a regra já muda. Já muda. Então ele deixa um rifle dentro do carro, porque ele fala que lá é perigoso. Ele falou, eu não vou andar aqui sem... Ah, tá. Então ele... a forma que ele tem de... Mas assim... Qual que foi a sua primeira arma que você teve? E como é que foi o seu primeiro contato aqui nos Estados Unidos? Foi clube de tiro? Não, simplesmente, o dia que eu consegui meus papéis, eu fui na loja e comprei. A primeira coisa que você fez? Foi uma das, né? Depois uma das realizações suas, você pode dizer que foi. Mesmo? E assim, era uma das digamos assim, da arma do sonho de criança. E... Foi muito massa. Qual que foi? Foi uma Beretta 92. Beretta 92. Não tem nem noção o que é isso. Você lembra do filme Máquina Mortífera? Com o Mel Gibson? A pistola que o Mel Gibson usa. Foi uma arma que as Forças Armadas Americanas usaram desde... Você tem ela ainda? Desde a década de 80, né? Até agora, há pouco tempo, eles perderam a concessão para a SIG. Então, foi
Você tem uma coleção de armas? Não, tem uma coleção, não. Tem algumas só. Mas E você pratica? Ou você vai no clube de tiro? Aqui tem muito esse negócio também de jogar o disco no meio do negócio assim, acho que tem, muito legal. Mano, é muito legal. Isso é legal. Isso é muito bom. Eu fui na cabana com um cara... Você foi? Eu fui. Mas eu não sou um cara que eu não tenho muito controle com arma, então eu não pego em arma. Não é... Eu sou meio maluco, assim, eu não chego perto, não gosto. Eu não achei muito... Não achei muito fácil. Não, é difícil. Os caras... eu acho que 12 é difícil demais de controlar. Não é, O que você acha da 12, cara? Isso aqui... Mano, bom, assim, sabe, digamos assim, isso aqui é meu... É um aprendizado. É meu gosto. Isso aqui né, claro, não é sua opinião. Minha opinião pessoal. Claro. Eu acho que a 12 é a melhor arma que tem para você cuidar da sua casa. Para defesa pessoal. Defesa da sua casa. Você tem família em casa, você tem entendeu? Por quê? Apesar da 12 ser uma arma... o povo tem mistificar muito que a 12 é uma arma perigosa. Toda arma é perigosa. Você tem que saber, né, antes de mais nada, se você for ter qualquer tipo de equipamento que você tem que saber manusear. Você tem que saber dirigir o seu carro. Por quê? Se você não sabe dirigir seu carro, mano, você pode tirar a vida de alguém, você pode tirar a sua vida, você pode tirar a vida da sua família. Tem que ter um controle psicológico muito forte, né? É a mesma coisa, eu digo assim, porque o que é um automóvel? Quantas pessoas morrem por ano vítima de... É mais de carros do que de armas, se for olhar. Pois é, mas tudo tem que ter princípio, tudo você tem que ter um cuidado, tudo tem que ter uma disciplina. Claro. Você não é simplesmente pegar um carro e vai sair manuseando um carro de qualquer jeito. A mesma coisa uma arma. Você não vai manusear uma arma de qualquer jeito. Mas voltando na 12, a pessoa que tiver a noção do que ele está fazendo, o porquê que eu acho, isso aqui é a minha opinião de novo, por que a 12? Principalmente aqui nos Estados Unidos. As paredes aqui são de quê? De madeira. E de papel, de quase. Gesso. Mano, um tiro de R15 dentro da sua casa, certo? Ele fura 3, 4 vizinhos, mano. Então o vizinho não tem nada a ver com a treta que entrou na sua casa. É verdade. Então, a 12, por outro lado, é uma arma extremamente efetiva em curta distância. Mas em longa distância ela não tem força nenhuma. Mas em curta distância ela tem um poder de fogo muito maior do que qualquer pistola. Para quem não entende, o que é o calibre da 12? O calibre da 12 são vários chumbinhos num tiro só. Um negócio de plástico ali. Né? Então ele dá um tiro, ele esparrama. Então é um lance que você não precisa nem mirar muito. Você só bota pro rumo e... Né? Tem muito brasileiro? Eu sei que tem contato, tem muito brasileiro que gosta de... Tem muito, eu sei, tem muito brasileiro. Tem gente que... Eu já conheci gente assim que tá atirando aí mas muito, muito mais tempo que eu. Tem gente que tá muito mais na questão de competição. Eu tenho uns contatos na competição. Então, assim, antes de mais nada, né, é um hobby. Certo? Sim, Como sim. tem gente que gosta de carro, de moto, de som, de computador. Eu acho que quem gosta aqui é o paraíso, né? Podemos dizer assim, né? Mano, hoje mesmo conversava... Muita feira, né? Aqui tem muita feira de arma. Tem muita feira de arma. Até acho que é o melhor paraíso. Você vai nas feiras? Você vai... Vou, mano. Eu quase que eu não fica lá o dia inteiro. Não fico lá o dia inteiro, não, porque eu já sei o que eu... Quando eu vou lá, eu vou atrás de alguma coisa. Né? Principalmente eu vou para ver as novidades, o que saiu e ficar por dentro de que tá o preço disso e daquilo. Legal. Né? E uma das coisas que às vezes você consegue comprar com preço legal no Gun Show é munição. Então, se você compra uma munição na internet, eles vão te cobrar o envio dela. Né? Então, às vezes, não vai ser muito interessante você fazer esse envio, né? Então, às vezes você consegue um deal... Ali pessoalmente. Pessoal, ali, né? Bacana. No Gun Show. E assim, quase sempre são as mesmas pessoas que estão nos Gun Shows. Legal. Principalmente os menores, né? Estão sempre ali. Sempre as mesmas pessoas. Bacana. Cara, o que você acha da gente talvez expandir esse episódio aqui
E a gente, né, dependendo do número de curtidas aí, se o pessoal curtir pra caramba esse vídeo aí, a gente fazer tipo um episódio 2 e você trazer um pouco mais de informações, tipo qual arma ter, qual seria uma boa compra, os tipos de arma. A gente pode sim, a gente pode ver se a gente faz um outro segundo episódio aí para poder... bom demais, talvez assim, né? Porque eu Achei vejo, bem é bacana. um lance assim muito pessoal Talvez você também. até trazer uns exemplos de bala, alguma coisa. Porque é um lance assim muito também chega a um ponto de ser pessoal. Porque varia muito da pegada, né? Por isso que às vezes é bom você ir num gun show, porque você chega lá, Tem tudo lá. centenas de mesas lá, e cada uma, né, tem todo tipo de arma, e na maioria das vezes, né, a gente tem que ter uma ética também quando vai nesse lugar, né? Se você tiver toda uma educação e tal, os caras deixam você manusear, você pôr a mão e pegar e tal, né? Então você tem como você ter uma noção, a pegada de você ver como é que é a empunhadura e o peso, né? Que é primordial nisso aí, porque você com a arma na mão, ela passa a fazer parte do seu corpo, entendeu? Então, Sim. Na pegada ali, se você não tem uma pegada legal, você não vai ter uma confiança. A gente tava falando aqui em off, antes você tem 2 filhos. Você acha que você passou essa paixão pros seus filhos? Eu acho que para um deles, sim. Acho que para 2. Na verdade, eu tenho 3 3 filhos, né? Mas acho que é uma questão assim de... Eu acho que um pouco eu peguei do meu pai, porque eu acho que Seu pai gostava de meu arma? pai gosta, né? Gosta. E o pai dele também está acho que eu acredito que está um pouco No sangue. um pouco na família, mas nem assim nem todo mundo, né? Meus primos, por exemplo, nenhum deles Despertou pra não esse... despertou, Minha né? família, ninguém. Uma das coisas Interessante, interessantes, eu né? não sei se a gente ainda tem tempo aqui. Não, mas pode eu ter, vou- tranquilo eu vou abrir- demais, aqui não vou- tem, vou né? abrir um gapzinho Sem aqui. limite. O brasileiro, eu não... Sem... Né, no offense. Sem ofensa. Dependendo da idade das pessoas hoje, talvez eles não tiveram chance de Ter esse de contato, viver né? e de ter esse contato. Por quê? No Brasil, depois dos anos 90, 2000 para cá, a arma praticamente que ficou parte somente da vida dos marginais, Uhum. certo? O meu pai sempre teve verdade. arma. Meu pai nunca foi bandido, mano. Ou nas fazendas, né? Nas fazendas, eu... Eu só tinha contato quando eu ia pra fazenda. Então, assim, a arma, muita gente acha a arma é perigoso, a arma não sei o que, a arma mata os outros. A arma não mata ninguém, quem mata a gente é a pessoa, gente. Né? Do mesmo jeito que eu falei aqui, os automóveis são perigosos, do mesmo jeito que uma arma de fogo. Existe tanta coisa que é perigosa nesse mundo, mas o que é sempre... Assim, voltando no assunto aqui, então, quem não viveu os anos 70, os anos 80, talvez o interesse pelo assunto, né, os governos posteriores, né, eles sempre criminalizaram Sempre demonizaram o negócio. a né? arma. Então, tem muita gente que o povo fala assim, nossa, arma de fogo, isso é coisa de bandido. Eu falei, não é coisa de bandido. Aqui nos Estados Unidos a gente tem a liberdade que a gente tem. Você já parou para pensar? Você está aqui tem 5 anos, certo? Você sabe por que as casas aqui não tem muro, mano? Porque tem arma. Que loucura, né? Então... Você tem quantos anos que você já tá usando arma aqui? Até alguns anos. Você já precisou tirar sua arma do couro? Não. Graças a Deus. Graças a Deus. E espero, Não se precisar, Deus assim né? me permitir, não tirar. Não sei se for numa competição... Né? Não, eu falo no dia a dia No ali dia a na- dia, graças a Deus, não. Não. Você já teve que ter o controle pra não tirar ou nunca precisou Nunca nem... precisei nem o controle. A gente... Você acha que você tá portando a arma te dá a segurança, é isso? Te dá a tranquilidade pra você, pra sua família, Mano, por exemplo, um num pouco mais. restaurante? Num restaurante eu não diria, mas mas eu fico mais preocupado no sair e chegar dos lugares. Certo? Aham. Principalmente você vai chegar, você tá com sua mulher e seus filhos, você saiu do lugar, aí você vai pro estacionamento, tá lá, você não sabe quem tá lá. É, porque a maioria dos assaltos ocorrem nessas horas, né? Certo?
O outro lance também que eu sou completamente a favor é das mulheres também ter a sua arma. Sua esposa tem arma? Tem, mas ela tá naquele processo ainda de querer usar, de entender. Tá naquele processo ainda de aceitação. Não é de aceitação, é de andar com ela o tempo inteiro. Porque ela, na verdade, ela é casada comigo legalmente, é lógico, né? Então, tudo que é meu é dela, né? Então, se eu tenho uma arma legalmente comprada no meu nome, ela pode... É dela também. Evitar. E hoje em dia, pelo fato de não ter mais que tirar o porte de arma, ela não precisa tirar. Né? Então, ela Como pode assim não precisa tirar o porte de arma? Ela não precisa, porque ela encaixa nos requerimentos que seria para ela poder tirar. Mas ela não precisa tirar porque hoje em dia não requer mais para andar. Mas é uma das coisas que eu falo para ela para ter um treinamento mais específico, certo? Para ela ter uma confidência maior, né? E esses tempos atrás aí andou tendo alguns ataques a mulheres aí, até mesmo, acho que em Buckhead, se não me engano. Em Marieta voltou teve agora aqui. Esses dias em Marieta. Então, em Marieta tá tendo. Então, tá mais perto do que a gente imagina. Então, realmente... No Kroger, né? No Kroger também. Complicado. É complicado. Na TJ Maxx ali da Barrett, fiquei sabendo que tem um cara lá capturando as mulheres lá. Isso aqui é fato. Outro fato interessante. Isso aqui da cidade de Kennesaw. Isso que eu ia te perguntar. Em 1981 ou 2, por aí, se eu não estiver equivocado, em retaliação a uma lei que foi passada em alguma cidade do interior do estado de Illinois, que baniu toda a arma de fogo da região, a cidade de Kennesaw fez o contrário. Eles passaram um decreto dizendo que todo pai de família, morador da cidade de Kennesaw, tinha que ter uma arma de fogo em casa com munição. Tinha que ter. Que loucura. Obrigado a ter. Obrigado a ter. É uma lei que nunca foi 100%... Mas já assusta o bandido, né? Com certeza. Claro. Assim, ninguém vai chegar, vai bater na porta da sua casa. Eu vou assaltar em Kennesaw, vou assaltar em Marieta. Justamente. Então, por conta disso, a criminalidade aqui em Kennesaw foi... baixíssima. Baixíssima, por muitos e muitos anos. Eu trabalhei aqui na... Mas é esse tipo de lei que faz... Lá no Brasil, quando estava tendo sequestro, o secretário de Segurança de Minas falou assim, sequestrador em Minas vai morrer. Vai morrer sequestrador, mas eu vou matar. Nunca mais teve um sequestro em Minas. Então, é assim... Interessante. Eu acho que força se combate com força, né? Já tentaram derrubar essa lei várias vezes. Certo? Mas isso é uma briga, né? O governo... Cada um tem um pensamento, né? Cada um tem... Se quem quiser usar, usa. Quem não quiser, não usa. Eu acho Aí, assim, existe... Kennesaw chega a ser até cidade turística, mano. Tem gente que vem aqui para conhecer a cidade. Se você não sabe disso... Não sabia. Tem gente que vem aqui conhecer porque Kennesaw ficou famosa por ser a cidade que é obrigado você ter uma arma de fogo em casa. Quando eu trabalhei aqui em 97, era normal você ver o pessoal dirigindo aí com aquelas picape antigas, mano. Era single cab, né? Cabine simples, com um R15 e um rifle de caça pendurado, ou então um A12 e um rifle de caça pendurado no vidro de trás. Era normal, mano. Normal. Então não era... Que loucura, cara. O pessoal tem mania de marginalizar quem tá com a arma. Quem tá com a arma. E não é mais ou menos. E uma arma é caro? Mano, varia, né? De quanto a quanto, assim? Das armas que você tem, assim... Mano, eu vou falar do que eu tenho. Vou falar de preço, porque eu vou muito em gun show e eu diria que pra você... Uma inicial. Iniciar aí, entre $300 e $500, você compra alguma coisa... Bacana, né? Mais ou menos decente. Só para ter uma noção, duas armas muito populares hoje, que é a Glock 19, né? É o Honda Civic das armas, né? Você não tem muito jeito de ser errado com ela, porque é uma arma eficiente, fácil manutenção, é uma arma que tem uma durabilidade muito boa. Bacana demais. Né? Mas também não é a melhor que tem no mercado.
certo? Tem muita coisa que você pode fazer nela, é uma arma que você pode fazer muito upgrade nela, tá? Beleza. Você vai pagar aí uma média de uns 500 e poucos dólares, né? Eu acho uns entre 500 e 600 dólares. Ou então uma Sig Sauer, uma P365, que é uma arma também que hoje está muito forte no mercado, pelo tamanho e tanto de munição que ela traz. Compensa. Compensa e está aí mais ou menos na faixa dos 500 dólares também. E tem também o famoso, né? Isso aqui é para chocar, principalmente o pessoal que está no Brasil. Nossa, lá é caríssimo, né? É o olho da cara. 1,38 lá, eu não sei mais ou menos. Um 38zinho básico, né? É o 856, né? Que antigamente eles tinham 85, que é um 38 cano curto, né? De 5 tiros. Hoje em dia eles fazem ele 856, porque ele é 6 tiros. Aqui você vai comprar um por mais ou menos 320, 330 dólares. Às vezes, num bom dia, você compra num gun show por 300. Olha só. Quando você vai pro Brasil, você pode levar arma? Não, quem dera. Não pode. Não tem assim. Aqui até mesmo, se você for viajar de avião de um estado para o outro, dependendo do estado que você for, você pode despachar a arma. Tem todo um protocolo, tá? Eu nunca despachei não, mas eu sei que é possível. É possível, né? Que as não sei pessoas qual que é o fazem. protocolo. Eu acredito que você não pode transportar a munição, mas você pode colocar a arma numa caixa fechada e tem todo um protocolo aí, dependendo se você... Quem tiver mais dúvida aí pode entrar nos sites das companhias aéreas, portar de jeito nenhum, certo? Pode ir. Eu não tenho nem noção. Vai preso lá. Se você passar ali do checkpoint com a arma, você já cometeu um crime federal. Claro. Você vai levar a pancada até virar do avesso, mano. Mas assim, que tem os meios legais de você transportar, né, quando você vai viajar, eu acredito que sim. Bacana demais, cara. Eu acho que é isso aí, né? Por hoje, eu acho que... Você conversa muito, né? Eu acho só ouvindo aqui, muita a arma não é pra qualquer um. Eu acho que o psicológico, eu falo com ele assim, eu sou um cara que eu fui brincar de paintball uma vez, eu dei um tiro, quase que eu matei a menina do outro lado. Não que eu não tenha controle, mas não é um negócio que... Não, eu não tenho preconceito, não é isso. Mas eu vejo um pouco distante. Eu me vejo um pouco distante. Eu acho o seguinte... Eu gosto. Meu filho ama. Para todas as pessoas que... Nunca gostei. Se você se acha nessa situação, eu respeito e te falo. Não tenha. Não tem. Agora, se eu for morar numa... O meu sonho é ter uma fazenda, morar... Aí eu vou ter. Uai. Por questão de... Não, uma questão de segurança. Mas questão de segurança... Mas eu sempre falo assim, se você não tem... outro detalhe aqui, tá? Saindo um pouquinho do assunto, mas no mesmo assunto. Tenha um lugar seguro para também guardar o que você tem, certo? Porque cofre ou toda arma que você compra hoje, ela vem com um cadeado, certo? Então, principalmente, você tem criança em casa, todo cuidado é pouco. Criança é muito curioso. Muito curioso. Muito curioso. Né? Então, todo cuidado é pouco. Então, toda arma que você compra hoje nova, ela vem com um cadeado. Então, se for uma pistola, por exemplo, você abre o ferrolho dela, né? E passa é um cabo de aço com um cadeado na ponta. Então, né, aquele lance que eu falei, toda segurança, né, é pouca. Então, nunca deixar uma arma exposta, né? Desatendida, né? Como diz o goiano, marcando toca ali em cima da mesa. Todo cuidado é pouco, principalmente se tiver criança ou pessoas desequilibradas por perto. Então não é para qualquer um, mas para quem tem um controle e gosta. Tenha cuidado, certo? É que nem você ter um carro de corrida, mano. É bom, tem que cuidar, é legal, né? Você tem que cuidar e tem que saber o que você está fazendo, porque não pode ter erro. Legal. Cara, muito bom. Obrigado aí por ter trazido, né, a sua história de vida, essas lições aí sobre armamentos. A gente aprendeu bastante aqui. Espero que eu possa ter esclarecido aí alguma coisa, né? E depois a gente passa os links aí pra Legal. Pra galera A gente conferir. vai colocar os links lá sim. Muito obrigado, gente, por você estar aqui mais uma vez com a gente. Se você gostou desse episódio, curte, compartilha, envia para
maior número de pessoas que você puder. Tiver alguma dúvida, coloca aí pra gente. A gente pode Coloca perguntar aí pra ele, nos ou fazer umas comentários. pílulas. Cla- Ou um As segundo pílulas. pílula. Não, pílulas no que eu falo, pequenos programetes que a gente pode criar também em paralelo ao seu podcast. Exatamente com essas dúvidas de armas. Claro, claro. Ou criar um segundo episódio também. E ou criar um segundo episódio, que a gente tinha comentado. Talvez de, né, trazer uns tipos de armas aí. E eu acho que vai ser bem útil, bem informativo para todo mundo. Muito obrigado por você estar aqui mais uma vez conosco. E Boa noite. Boa noite. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.